Me dá ali foi a prova de que escolhi o caminho certo. Se eu Mas acreditasse agora em você alguma segura a tua coisa... onda aí. Se eu acreditasse em alguma coisa, eu diria isso é um sinal dizendo, É tipo Fábio... assim, é isso, mas ainda não. Mas ainda não. O que é maravilhoso. Essa voz pareceu a voz de Deus lá do Hermanoteu. Sim. É o Chico Anísio, a voz de Deus. Você vê? E aí, mas foi a melhor coisa do mundo, porque realmente, assim, seria péssimo que ali eu fosse, porque eu não sabia escrever. Eu não era ator, eu não tinha nada, eu só tinha muita vontade. Então foi a melhor coisa que aconteceu foi eu me formar na escola de teatro, 3 anos e meio estudando, conhecer gente, porque eu não conhecia ninguém no Rio. Você acha que se você tivesse entrado naquele momento, se tivesse dado uma louca nela e falado, vem, você acha que você poderia ter se queimado e ter desperdiçado uma chance? Provavelmente, porque eu era muito cru ali, eu não tinha, não sei o quanto também eu tinha a gente tem o vício da juventude, da verdade, da entrega, que é muito sedutor. Assim, quando você vê uma pessoa muito verdadeira, querendo fazer aquilo com muita vontade, a gente fica meio seduzido mesmo por aquilo. Nossa, que interessante aquilo. Mas eu não tinha muito para oferecer mesmo. Na verdade, eu fui começando a aprender a escrever quando eu entrei na escola de teatro. Porque daí eu comecei a escrever uns esquetes, eu comecei a escrever umas coisas loucas. Tive contato com teatro, comecei a ir a peças, a ler Cal é peças. referência, né? A Cal é totalmente referência, os professores incríveis. Aí eu conheço o Marcos Magela, é da minha turma. Então a gente começa a fazer umas coisas juntos e de repente eu encontro o Paulo Gustavo. E aí a minha turma era eu, o Magela e o Paulo Gustavo. E aí a gente começa a fazer palhaçada, a gente fica junto, e aí a gente começa a ficar um na casa do outro e fazer as nossas maluquices. Eu vi o vídeo que você postou na época que ele estava internado, eu vi o vídeo que você postou de vocês zoando. Aquilo foi muito engraçado. Vocês na casa ali zoando. Nossa, aquilo foi muito engraçado. E aí eu comecei a escrever pra mim e pro Paulo, porque o Marquinhos repetiu de ano, e o Marquinhos não acordava, ele não ia nos nossos ensaios, o Marquinhos era uma maravilha. E aí eu e o Paulo comecei a escrever, eu ia pra noite, a gente estudava à noite, eu levava os escritos, porque não tinha WhatsApp. Então eu imprimia em casa e chegava lá, Paulo, olha o que eu escrevi pra gente, você é uma advogada com hipocondríaca e eu sou um mendigo, vai. E aí o Paulo lia ali na hora, a turma juntava pra ler e a gente fazia umas leituras e o Paulo falava, não, isso aqui tem que ser desse jeito. Eu mexia para no dia seguinte levar e a gente começava a trocar umas ideias e gravar umas coisas de esquete. E eu escrevia tanto esquete que daí umas outras, porque daí eu e o Paulo viramos meio um acontecimento na escola, porque eram os meninos engraçados, ficavam o tempo todo fazendo alguma coisa. Então as pessoas começaram, as outras turmas que tinham acabado de entrar, começaram a querer fazer textos meus. Então eu escrevi uns esquetes para as turmas de teatro. Caramba! E eu era um aluno, então foi um acontecimento. Então isso foi uma maravilha, conhecer essa gente toda. E aí eu me formo na escola de teatro em 2005 com o Paulo, fazendo a mesma peça que o Paulo, fazendo o mesmo personagem. Eu fazia o João Ternura jovem e ele era o João Ternura que estava num limbo. Fiquei até emocionado agora. Porque a mulher era muito... Foi muito esquisito o que aconteceu esse ano. E o Paulo fazia esse personagem, era muito curioso, porque a gente não contracenava, porque ele era eu do limbo, esse João Ternura que já estava num outro lugar. E eu lembro que eles passavam um pelo outro se olhando assim, mas o Paulo era um filho da puta, ele ficava no coxia, e ele ficava me fazendo rir, porque tinha uma atriz que fazia comigo, que tinha uma hora que ela tirava a roupa, e ficava pelada na minha frente, ficava o Paulo atrás, sacaneando. Ela não via, era só me sacaneando. E a gente fazia esse mesmo personagem. Então era muito, muito louco, assim. A gente se forma em março e em maio a gente estreia uma peça nossa que eu fiz com ele, como eu e ele éramos uma dupla, e eu escrevi a peça chamada Infraturas, eram 8 esquetes, que eram os esquetes que a gente fazia para as pessoas, que a gente já tinha feito em Cabo Frio, tinha um festival de esquetes, a gente tinha feito lá um dos esquetes, que era do Ovo, que foi muito curioso, porque era uma coisa muito louca, assim, éramos nós dois, assim, fazendo um humor, a gente se dava muito, e a gente fazia uma coisa que chamava muita atenção, e a gente foi fazendo esse festival de sketch, as pessoas ficaram loucas com a gente fazendo o Ovo, uma coisa meio maluca, assim, o texto... Eles funcionavam muito bem. Muito, juntos. e aí eu lembro que quando no final das apresentações todas, eles diziam quem são os finalistas, e aí tinham lá os 10 finalistas, e a gente não estava entre os finalistas, porque a gente era comédia, obviamente comédia jamais estaria entre os finalistas, e a plateia ficou revoltada. A plateia começou, ué, não tá o ovo, não tá o ovo, todo mundo começou, ovo. Aí a gente tava lá do lado de fora, trouxeram a gente, as pessoas, o ovo. E aí os organizadores não sabiam o que fazer. E aí, gente, vocês querem o ovo? Todo mundo,
Então eles estão na final também. Todo mundo... E botaram a gente na final daquele troço. E a gente achando uma graça louca. Ficando na casa do Marquinhos, que o Marquinhos tinha casa em Cabo Frio, com a família de Cabo Frio. Então a gente ficava na casa dele. Ele não via porque ele não acordava. Tipo isso. E a gente ficava lá. Então, assim... Foi muito louco isso, assim. Então, conhecer essa gente toda, porque daí eu vou formando o meu time também. Sim, as pessoas que eu conheço. Eu acho que isso que é muito importante de uma faculdade, é você fazer as amizades da tua área. Porque os meus amigos todos de São Paulo, que sou amigo até hoje, mas um é engenheiro, outro é advogado, outro é administrador. Que é bom também, humorista conhecer advogado é sempre bom, a gente gosta. Bom. Mas eu não era a minha turma, e de repente eu faço a minha turma. Eu tô no teatro com o Paulo Gustavo, tô ali com o Marquinhos do lado sempre. E conhecendo gente. E quem estuda teatro geralmente é porque realmente vai seguir naquilo. Médio, sabia que não? A gente, na nossa turma, provavelmente 70% um era dentista, um era médico, um era não sei o quê. Mas, assim, talvez tivesse o sonho de fazer, mas a vida é muito dura. Não dá pra você... Eu tive a sorte, eu era super privilegiado. Eu morei na casa da minha tia, não precisei pagar conta nenhuma. Meus tios pagavam todas as contas pra mim. Então, eu podia ficar escrevendo esquetes de madrugada, e acordar tarde, fazer cursos e ficar fazendo maluquice com o Paulo Gustavo, entendeu? E uma outra coisa que acontece também é que, diferente de outras profissões... O ator mediano, o artista mediano, ele não consegue se sustentar tão bem. O que eu digo assim, um dentista pica, ok, ele vai ser muito pica. Mas um dentista mediano, ele se sustenta legal. O artista é mais difícil se sustentar. Ele Sendo mediano. Aí. Exato, ele vai fazer, mas é muito mais difícil, né? Então, quando você conhece gente, é uma maravilha. É uma porque maravilha. Você conhece... Geralmente, quando eu vou assistir peça, eu adoro assistir peça de teatro, mas 80% de peças de teatro são horríveis. É horrível o teatro. Mas eu amo, eu sento na primeira fila, eu gosto até do sofrimento. E aí, geralmente... É gostoso mesmo, né? Eu amo. Você gosta de ver Open Mic? Como é que é? Open Mic, você gosta de assistir? Eu fico aflição. Você fica mal, eu fico com aflição. Me dá agonia, mas eu vejo. Mas aí, quando você vê uma peça e tem uma pessoa muito ruim fazendo, muito ruim, não tenha dúvida, ela é a dona do espetáculo. Ela é essa pessoa... Ela se botou ali. Ela se botou, com certeza. Ela que juntou aquela gente, ela que tem o espírito empreendedor. Então, eu respeito por aí. Mas, geralmente, é horrível, a pessoa é horrível. O espírito empreendedor. Porque, no fim das contas, ela só tem que ir lá lutar pelas vontades e os sonhos dela. E aí, eu fiquei 1 ano em cartaz com o Paulo, a gente fazendo um fracasso retumbante, lógico, ninguém ia assistir 2 moleques que ninguém sabe quem são. E aí, mais a gente aprendendo ali, a gente meio junto, a gente meio brigava, e aí ficava meio separado, depois voltava. E aí a gente ficou esse 1 ano em cartaz e o Paulo começou a escrever um projeto chamado Minha Mãe é uma Peça. E o Maurício Sherman foi assistir a espetáculo e me chamou para escrever para Globo. Então, no fim desse 1 ano que a gente ficou em cartaz, foi quando o Paulo foi fazer Minha Mãe é uma Peça e eu fui escrever para Globo. E aí, os nossos caminhos tomaram outros rumos, assim, lógico. 2006? Isso foi 2006. E aí em 2006, o Paulo começa a ensaiar a peça. Eu fui no ensaio geral, imagina, eu era muito amigo, eu li a peça e tal. E eu fui lá escrever. E em 2006 foi quando eu estava já uns 6 meses lá no Zorra Total, escrevendo Zorra Total, que foi um momento que eu odiava assistir o Zorra Total. Eu achava muito ruim aquilo. Eu não tinha a menor graça, eu tinha até uma raiva daquilo. Mas aí quis o destino falar, você tem raiva, não quer escrever aqui não, Melinda? E aí eu pensei, talvez seja um bom lugar para eu entrar na Globo, ganhar meu dinheiro finalmente, poder exercitar. Porque quando a gente ainda é jovem, a gente tem uma prepotência de achar que a gente é o melhor, que a gente escreve maravilhosamente bem. E foi no Zorra, que tinham ali 25 roteiristas, que eu descobri como escrever em grupo. Como respeitar o outro. Porque quando você acha que você tem a melhor ideia, aí você descobre que tem pessoas que têm ideias melhores que a sua, tem pessoas que pegam a sua ideia e melhoram ela. Vocês escrevem em grupo pro mesmo quadro? Pro mesmo quadro. A gente escrevia, a gente tinha, todo mundo dava ideias, e aí iam 3, 4 para o mesmo quadro. E aí escrevia Lady Kate, escrevia... Na verdade, quem vai escrever o quadro, ele só desenvolve a ideia que foi tida meio que na reunião do grupo, né? Exato. E aí eu tomava sempre... Eu tinha 21 anos, ali 22. Eu tomava a frente do computador, que eu sempre fui meio metido a organizar as coisas, sempre fui meio produtor. Mas eu tinha uma velocidade de ouvir todo mundo falando e colocando ali no computador as ideias de todo mundo. E fui aprendendo que tem dia que você não tem ideia boa e que os outros têm ideia melhor. Tem ideias horríveis do outro que você não pode falar, mas isso é um lixo. Você tem que... Como é que eu tiro desse pântano a florzinha? Como é que eu reciclo isso? Isso, mas é um super aprendizado.